Amados, graça e paz. Hoje nós estamos aqui na Igreja Batista Povo de Deus, da Rua Tremembés, bairro Pindorama, Parnaíba, Piauí, Brasil. Nós estamos aqui com a terceira mensagem da série As Profecias. Hoje vamos falar sobre as 7 taças do Apocalipse, ou as 7 taças da ira de Deus. Ok? Dizendo que nós já estamos com a primeira, né, que foi os 7 selos. Quero que você veja no canal direitinho, assista. E a segunda foi as 7 trombetas. Ok? E hoje a gente vai concluir. Embora, lembrando que tem 1001 assunto ainda que envolve esses intervalos aí, como dizia um certo professor que eu tive, os parênteses que está no livro de Apocalipse entre essas profecias. Cita alguma coisa que é necessário que a gente possa também explicar para entender melhor. Olha, falando sobre as 7 taças da ira de Deus, não é? Nós vamos basear no capítulo 16 de Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia, eu pedi que vocês mantivessem aí no capítulo 6, mas olha aí o que diz Apocalipse 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai para a terra as 7 taças da cólera ou da ira de Deus. Então fica claro o assunto. E para que vocês entendam a introdução, por isso que ela é demorada, porque a gente precisa dizer algumas coisas. Se você não é um profundo conhecedor das profecias, lembra disso para te ajudar você a entender. Os selos, os 7 selos, representam o tempo da tribulação, da grande tribulação, ou o tempo do anticristo. Por isso que os selos começam com o cavaleiro branco, que leva um arco. Lembra? Um arco. E ele tem uma coroa. E ele é seguido pelo cavalo vermelho, depois o cavalo preto, depois o cavalo amarelo e os seus cavaleiros, né? E vocês lembram que nós falamos que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Ele sai para conquistar, ele sai e o cavalo branco representa uma falsa paz. E nós vimos isso lá na mensagem dos 7 selos. E nós mostramos que os 7 selos representam o tempo geral do período do anticristo. As trombetas que nós pregamos domingo passado, nós mostramos que elas, tudo indica que já está mais perto do fim desse período. Porque lá se faz menção e ênfase em meses. Em meses. Meses e dias. Lembra que na 5ª trombeta, aqueles espíritos malignos que vão atormentar os homens que não têm a marca da besta, ou que têm a marca da besta, somente os que têm a marca da besta serão atormentados por 5 meses. E o texto é enfático, falando 3 vezes que será o tempo será de 5 meses. Somente os homens que têm a marca da besta. Olha que coisa interessante. E que não mate, mas que somente atormente aqueles que têm o sinal da besta sobre si, né? Então, nós entendemos que esse período das trombetas é o período mais próximo do fim. Vamos imaginar o último ano do tempo da tribulação. Já as 7 taças representam os últimos dias. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha, já no finalzinho, como nós mostramos que as taças representam esse final, no final tem uma mensagem dizendo: olha, eis que eu venho sem demora, ele vem como vem o ladrão. Então, no final, ainda tem uma mensagem dizendo: eis que eu estou vindo
Quer dizer, ele não veio até agora e ele vem exatamente como vem o ladrão. E bem-aventurado aqueles que, quando ele chegar, encontrar vestidos e não nus. Interessante, não é? Muito bem. Olha aí, ó, a nossa introdução. Nós já lemos Apocalipse 16, e que fala das 7 taças. Deixa eu começar a ler aqui a nossa introdução. Ó. Os acontecimentos das 7 taças, escutem bem, anunciam os eventos finais que antecedem a volta de Cristo. Pois os castigos advindos do derramamento das 7 taças fica a sobrevivência na terra difícil. E agora seria bom lembrar Apocalipse 16, versículos de 12 a 17. Abra aí, por gentileza. Apocalipse 16, ou 6, do versículo 12 a 17. Olha, as 7 taças, elas nos fazem lembrar do sétimo selo, do 6º selo. Não esqueça disso, do 6º selo. Olha aí, ó. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes, observe, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você consegue imaginar? Aqui no 6º selo, nós temos essa profecia de um grande terremoto, de um momento terrível que acontece na terra, e os homens ficam tão assombrados que eles querem a morte e eles se escondem. E o que eles dizem? Chegou o dia da ira do Cordeiro. E quem é que pode ficar na frente dele? Quem é que pode ficar na frente dele? Então é um momento tão sério, meus irmãos, que diz aqui, esse grande terremoto. O sol se tornou negro, a lua em sangue, e etc, e etc. Vamos agora continuar. O 6º selo anuncia a ira de Deus. As 7 taças também, elas lembram o que aconteceu no Egito. As 10 pragas que Deus enviou ao Egito. Elas se assemelham, isso é muito claro, nós vamos já ver. Por que as 7 taças se assemelham às pragas que Deus mandou para o Egito? Por exemplo, vamos ver aqui em Êxodo capítulo 9. Abra aí comigo, porque a nossa tese aqui é mostrar que as taças, elas se assemelham, as taças da ira de Deus, elas se assemelham muito, não é pouco não, irmãos, viu? Não é pouco não, muito com as pragas que Deus enviou ao Egito. Olha aí, ó. E mostrando aos irmãos, nós vamos desenvolver mais isso, mostrando aos irmãos que lá no Egito Deus guardou os filhos de Israel. O Egito foi arrasado, correto? Todo mundo sabe a história das pragas lá no Egito. O Egito, como país, ficou praticamente destruído. Mas Deus guardou os filhos de Israel. Êxodo capítulo 9, versículo 4. Versículo 4. Olha aí, nós temos a 5ª praga, que era a peste de quê, irmãos?
dos animais. Olha, a quinta praga no capítulo 9. Agora veja comigo o versículo 4. E o Senhor fará distinção entre o quê? Os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã tal, e Deus estipulou. Na verdade, o que eu quero provar aqui é que Deus protegeu o seu povo e os seus bens. Ok? Nessas pragas. No decorrer da mensagem que nós vamos ver as comparações com o que aconteceu no Egito. Agora veja comigo o versículo 26, capítulo 9, 26 de Êxodo, certo? O que diz aí no verso 26? Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia o que, irmãos? Chuva de pedras. Nós vamos ver lá nas taças que vai haver uma chuva de pedra. Moral da história. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia está mostrando aqui Deus protegendo, olha aqui, ó, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Deus protegeu. E aí a Bíblia fala muito, irmãos, dessa saraiva, né, que é chuva de pedra com enxofre, caindo e destruindo. Mas Deus guardou os filhos de Israel, lá no Egito. Olha para a gente concluir, sair dessa introdução. Capítulo 10, verso 23, que essa daqui foi uma coisa tremenda. Porque pedra é uma coisa muito assim, que se podia pegar, não é? Pedra, uma chuva de pedra, por exemplo, a gente pode ver a pedra caindo. A gente pode pegar na pedra. Agora nós vamos ver aqui a praga das trevas. Lembra das trevas? Que lá nas trombetas nós vimos que o sol escureceu, a lua e as estrelas por um terço. É um semi-blackout, que vai haver trevas. Você lembra aqui também no sexto selo que nós acabamos de ler? Que o sol escureceu e tal e tal. Olha aqui, ó. A praga das trevas. Êxodo 10, 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Irmãos, por 3 dias veio treva sobre o Egito. E as trevas eram tão densas, ficou tão escuro, meus irmãos, que as pessoas não tiveram coragem de se levantar. 3 dias, irmãos. Mas o que o texto está dizendo? Na casa dos filhos de Israel tinha luz. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmão. Que livramento. Muito bem, eu queria mostrar que já deu para perceber que há uma certa semelhança. Mas agora nós vamos conhecer as taças, né? Bora lá? Volta de novo aí para Apocalipse 16. E nós vamos agora discorrer no capítulo. Vamos ver aí a primeira taça. O que diz aí na primeira taça? A primeira taça é o versículo 1 e 2, certo? Ou o versículo 2 mais precisamente. Olha aí, ó. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores de quê, irmãos? Da marca da besta e adoradores de sua imagem. Sobrevieram o quê, meus irmãos? Úlceras malignas, perniciosas. Meus irmãos, você consegue imaginar essa praga? Ou o que vai acontecer quando Deus enviar, não é, o anjo enviar sobre a terra a primeira taça? Vai aparecer úlceras malignas. Eu lendo um autor, meus irmãos, ele disse que essas úlceras, elas vão feder, irmãos. Vai ser um mau cheiro terrível, irmãos. Cheiro de podre. Entende? E olha para quem será esse flagelo. Porque se lê também flagelos, ou 7 flagelos, as 7 taças. Olha, meus irmãos, quem serão, ou qual é o alvo desse tormento que Deus vai mandar sobre a terra? Olha aí. Porque essa pregação, queridos, viu? Essa pregação, meu amigo, meu querido irmão e irmã em Cristo que está nos assistindo pelo canal, não é para nos causar medo. Eu disse na segunda, olha, essa mensagem nos deixa assim, animados.
felizes, mostrando que, claro, vamos enfrentar um momento difícil, a igreja vai passar por esse momento difícil, mas ela será guardada pelo Senhor. Olha aí, quando a coisa apertar, para quem vê um sofrimento? Para os adoradores da besta, aos homens portadores da marca da besta, os adoradores da sua imagem, meus irmãos, serão atormentados. Olha, a primeira taça anuncia úlceras malignas, aparecerão naqueles que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Esta mesma praga ocorreu no Egito. Lembra? Está lá no capítulo 9 de Êxodo. Se é só para quem tem a marca da besta, isso mostra que muitos não receberão a marca da besta. E ao nosso ver, é uma clara indicação de que esses que não recebem a marca da besta é a igreja de Cristo, que vão ser perseguidos por ela, mas não vão receber. E quando Deus, irado, mandar a sua sentença, vai mandar para eles que estão adorando a besta e adorando a sua imagem. Diga misericórdia. Vamos correr para a segunda taça. O que diz aí na segunda taça? A segunda taça anuncia, meus irmãos, que o mar será transformado em sangue podre, que vai morrer todos os seres viventes nele. Vamos ler o versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Irmãos, eu quero só lembrar os irmãos que a Bíblia diz lá em Apocalipse, no novo céu e na nova terra, que o mar não vai existir mais. Certo? O mar não vai existir. E uma interpretação para isso é que o mar, ele distancia. O mar é perigoso. Então, o mar, ele separa os continentes. Então, no novo céu, na nova terra, não vai mais haver separação de continentes. E então, o que nós entendemos aí é que aqui fica claro que o mar não será mais útil depois desse acontecimento. Olha aí, ó, diz aqui que tornou-se em sangue. Lá nas trombetas, lembra? Era 1/3. Agora aqui é todo. Se torna em sangue. Como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha, essa mesma praga também aconteceu no Egito. Quando as águas do Egito foram transformadas em quê, irmãos? Em sangue. Aí uma observação, nesse momento, observe que a sobrevivência vai ficando difícil. Consegue entender agora o que nós falamos lá na introdução? As águas, o mar, se torna todo em sangue podre. Em sangue podre. Ai daquele que morar perto do mar, não é? Muito bem. Aí, vamos agora ver a terceira taça. Observe aí a terceira taça. É bom porque a gente já ganha bastante tempo, né? É simples de mostrar. A terceira taça anuncia que as águas dos rios tornaram-se em sangue também. Veja aí o versículo de 4 a 7, os versos de 4 a 7. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. Sabe por quê, irmãos? Aqui é uma espécie de vingança de Deus. A ira de Deus vem sobre aqueles, meus irmãos, que derramaram sangue. Lembra da perseguição que a igreja tem sofrido ao longo dos séculos e na história? O povo de Deus, ao longo da história do povo de Deus, a perseguição, a quantidade de gente que já morreu, inclusive os que vão morrer na grande tribulação. Meus irmãos, olha,
Deus está dizendo: vocês querem sangue? Pois vocês agora terão sangue. E as águas dos rios se transformam em sangue. Dos rios. Agora não é só do mar. Aí você diz assim: e agora, pastor? Como é que nós vamos beber água? De onde vem a água, se os rios? Irmãos, lembrando que a fonte das águas, a nossa fonte de água, não é só o mar ou os rios, mas o solo. Você está lembrado? Abra bem aí, se você quiser consultar, no capítulo 7 de Êxodo, versículo 24, tem uma informação importante. Quando as águas do Egito se transformaram em sangue, o que foi que eles fizeram, os egípcios? Eles cavaram poços, meus irmãos, próximo aos rios, e encontraram água para beber. Então, a solução quando isso acontecer, quando as águas dos rios se tornarão em sangue, está aí a solução. Nós temos o exemplo da história lá do Egito. Você encontrou? Êxodo 7, versículo 24. Eles cavaram e encontraram água para beber. Certo? Então, com essa praga aí, ou com essa taça aí, não vai pensar que todo mundo vai morrer porque não tem mais água. Olha aí a quarta taça. Quarta taça, versículo de 8 a 9. O que que diz? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o que, irmãos? Ele derrama a taça sobre o que, irmãos? O sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Lembra que eu falei desse nome, flagelo? E nem se arrependeram para dar o que, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, na sexta-feira, quando eu abri o jornal, para assistir o jornal na televisão, irmãos, está lá a manchete. Índia tem um grande número de pessoas afetadas, muitas pessoas morreram por causa da temperatura que subiu, irmãos, e matou. Saiu na sexta-feira no noticiário internacional. Muita gente morreu por causa da temperatura. Olha, essa profecia, a quarta, que o sol vai queimar, os homens, vai ficar muito quente, a ciência explica, é uma tempestade solar. Que, se não me falha a memória, há mais ou menos uns 15 dias, teve uma tempestade solar. Que até houve um medo de haver um blackout, de acontecer alguma coisa, uma pane no sistema dos satélites. Houve esse anúncio dessa possibilidade, porque poderia afetar os satélites e a gente ter a comunicação de internet e o sistema bancário poderia ter entrado em colapso se tivesse acontecido de forma mais forte. Então a ciência explica, irmão, essa profecia. O sol vai queimar os homens. E aí, quando eu abro a televisão, sexta-feira está lá a manchete. Na Índia, irmãos. Olha, isso aqui para quem estuda ciência, para quem está por dentro, isso aqui, tempestade solar. Irmãos, as profecias, elas têm um sentido lógico. Já aconteceu e vai acontecer. E a ciência também explica, não é, esse fenômeno. Olha aí, ó. Uma observação interessante nesse flagelo. Deixa claro que os homens não se arrependem. E é uma característica dos selos, das trombetas e também das taças. A gente não vê os homens se arrependendo. Sabe por quê? Porque tem alguns que já disseram: pastor, esse pessoal aí que não vai receber a marca da besta é aqueles que se converteram na época da grande tribulação, que se arrependeram. A Bíblia não mostra os homens se arrependendo, irmãos. A Bíblia, pelo contrário, mostra aqui no Apocalipse que nesses momentos os homens ficarão revoltados e vão blasfemar contra Deus. Está aqui, ó. Eles não se arrependeram para darem glória a Deus. Está aqui, ó. Está aqui, ó, no versículo 9, no finalzinho do 9 aí, ó, 16, 9. Então, nós entendemos que
deixa claro que não vai haver arrependimento. Dizer que não vai ter alguém que vai se arrepender tardiamente, né? Ninguém pode assegurar isso 100%. Mas a Bíblia deixa claro que eles não vai ter arrependimento. Não vai ter arrependimento. Vão ficar revoltados. Então essa é uma observação interessante. Olha aí, ó. Os homens não se arrependem. Ficam revoltados e blasfemam contra Deus. Ok, meus irmãos? Agora vamos para a quinta trombeta. Olha aí o que diz a quinta. Tem muitos detalhes aqui para a gente discorrer, né? A quinta trombeta. Bora ler logo o versículo 10 e 11. O que diz? Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o que, irmãos? Sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em que, irmãos? Em trevas. Eu ouvi alguém ler aí, tenebroso. E os homens remordiam o que, irmãos? A língua por causa de quê? Da dor que sentiam. Irmãos, entendemos, meus irmãos, que lembra das úlceras lá no início? As úlceras não quer dizer que já foram saradas. Então, o povo, o que segue a besta, está em sofrimento terrível. Continua. Entende? Então, quando diz aqui também que ele, na quarta taça, que os homens também se queimaram, né? Por causa do calor, do sol. Então, tudo vai juntando o sofrimento. É úlcera, sem água. A água em sangue. Depois vem o calor. E o calor começa a matar muitos homens. Agora, meus irmãos, por mais vem a quinta. A quinta taça é derramada. E o que acontece? Deus manda, irmãos, trevas sobre o trono da besta. Olha aqui, ó, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Lembra das úlceras? E não se arrependeram de suas obras. Irmãos, fica ou não fica claro que eles não se arrependem, irmãos? Eles não se arrependem. Olha, em vez deles passarem por isso e dizer assim, Deus, nos perdoa, Deus, nós cometemos o maior erro da nossa vida em não acreditar na tua palavra, Senhor, nos perdoe. É isso que acontece? Não. Eles ficam revoltados, eles mordem a língua, irmãos. E eles blasfemam contra Deus. E eles estão cobertos de úlceras. Aquelas úlceras que estouram, irmãos. E eles estão atormentados sobre a besta, o trono da besta e os seus seguidores. E aí nós vimos agora há pouco, na introdução, sobre as trevas que veio sobre o Egito, lembra? Somente sobre o trono da besta. Ei, quer dizer, o trono quer dizer a influência dela. Aonde está o trono e onde estão os seus seguidores? Eles vão sofrer as trevas. E onde tinha luz lá no Egito todo, por 3 dias, ninguém se levantou, porque a escuridão era tão grande que eles não tiveram coragem sequer de se levantar. A Bíblia diz lá em Êxodo que a escuridão era tão grande que se podia apalpar. Que era como se fosse algo assim bem, né, sólido. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Na casa dos filhos de Israel tinha luz. Deus seja louvado, amém? Quem pode dar um glória a Deus? Muito bem, deixa eu ler aqui alguma coisa, ó. Essa praga de trevas é a quarta semelhança com as pragas do Egito, ok? Só para vocês entenderem. Nós vamos ter a quinta e aí a gente encerra, tá? A quinta semelhança, lá na quinta. Porque são 5. Qual foi a informação que nós passamos no início? As 7 taças se assemelham em muito às pragas do Egito, as 10 pragas. Foi isso? Vamos agora para a 6ª taça. Estamos chegando ao final, né? É bom porque a mensagem não é tão longa. O que é que diz aí na 6ª taça? E os versículos é de 12 a 16. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o que, irmãos?
o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, todo mundo sabe que o dragão é o Satanás, é o diabo, não é? Da boca da besta e da boca do falso profeta. Então aqui nós temos a trindade maligna. O dragão, que é Satanás, a primeira besta e a segunda besta. Ou seja, o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Entende isso aqui? Qual é a tática de Satanás? Imitar as coisas de Deus. Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo? As três pessoas? Pois Satanás, quando ele vem com seu ataque, ele vem imitando as coisas de Deus. Então, é o Satanás, o diabo, o anticristo, a primeira besta e a segunda besta, que é o falso profeta. Que coisa, irmãos. Satanás é terrível. Olha aí, ó. Agora vamos ler o versículo, nós paramos em qual? No 13, não foi? Assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a quê, irmãos? A rãs. Lembra que lá no Egito teve uma praga de rã? Lembra que lá no Egito teve a praga de rã? Porque eles são espíritos de quê, irmãos? De demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para quê, meus irmãos? Para a peleja do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui é a batalha do Armagedon, que eu vou dar aqui apenas o início, mas eu confesso para vocês que nós vamos discorrer sobre esse assunto mais precisamente. Versículo 15, atenção! Lembre que nós estamos no 6º flagelo, ou na 6ª taça. Olha aí o que aparece. Versículo 15, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Meus irmãos, aí o 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama o quê? Armagedon. Então, moral da história, nós entendemos aqui, meus irmãos, que nós temos aqui uma grandeza de informações. Nós temos aqui uma grandeza mesmo de informação. O que será a batalha do Armagedon? Uma batalha final. E olha, ela vai acontecer no final da grande tribulação. Ela vai acontecer, essa batalha aqui. Veja bem, no final. O rio Eufrates é um rio, meus irmãos, que é citado na Bíblia. Na Bíblia toda, irmãos, esse rio é citado. Lá ele faz fronteira com Israel, certo? Pela parte da Síria. E ele tem 2.600 quilômetros de extensão. É um rio muito grande, irmãos. Pense. A Bíblia diz que esse rio vai secar, para ele dar espaço para que os exércitos entrem. Olha aqui que coisa interessante. Bora ler, ó. Anuncia que o rio Eufrates vai secar, para que os reis do Oriente possam marchar com seus exércitos para uma batalha no Vale do Armagedon. Esse Vale do Armagedon, irmãos, todo mundo que vai a Israel, todo turista que anda a Israel, que vai para o norte, na Galileia, ele passa, meus irmãos, porque fica no pé do Monte Carmelo, o começo do Vale do Armagedon. É uma planície, meus irmãos. E olha, esse lugar, também chamado de Meguido, no Velho Testamento, ele é muito conhecido. Foi lá que já foi palco de muitas batalhas na época do Velho Testamento. Então, é um local, é uma informação que quem conhece Bíblia, quem conhece a geografia de Israel, quem conhece a geografia daquela região, sabe que é um lugar ideal para uma batalha, corpo aberto. Entende isso? Irmão, isso aqui é incrível. A batalha vai ser no Vale do Armagedon, que no Velho Testamento foi palco de muitas batalhas. Foi lá que Saul também foi derrotado. Aconteceram muitas coisas.
A rainha Jezabel também foi morta lá nessa região. Olha, meus irmãos, a Bíblia fala desse lugar com muita precisão e mostrando que é um local ideal para a batalha. E de repente, no livro de Apocalipse, aparece onde vai ser essa, não é aonde, é onde vai ser essa batalha. No vale do Armagedon. E o rio vai secar, o rio Eufrates, para que os exércitos possam passar e se juntarem. E olha um detalhe aí importante, né? Olha aqui, ó. 3 espíritos semelhantes a rãs fazem milagres e eles ajudam na convocação. Aí só está os milagres. Mas aqui no texto diz que eles fazem a convocação. Irmãos, por que será que aparece essa informação que 3 espíritos imundos um sai da boca do dragão, o segundo sai da boca da besta, e o outro sai, e a outra rã, o espírito imundo sai, semelhante a rã, da boca do falso profeta. E eles fazem o quê? Eles ajudam na convocação. Sabe o que quer dizer isso? Que essa guerra, ela tem a natureza diabólica. Ela não é uma coisa somente dos homens, politicamente falando, mas é uma coisa que envolve Satanás. É uma coisa diabólica. Irmãos, olha, isso é muito comum, irmãos, pessoas agredirem outras, aqui mesmo no nosso dia a dia, e elas não percebem, irmãos. Um dia desse, eu já contei uma história de um homem que quase mata o outro, e ele estava possuído, irmãos. Quando ele voltou em si, ele não viu. Eu me lembro que uma vez eu passei por um processo de libertação, ajudando alguém, né? Ajudando alguém num processo de libertação, melhor dizendo. Irmãos, esse rapaz, ele quis matar o pai, a mãe e os irmãos. Ele correu, irmãos, atrás dos pais. Sabe que hora foi? De manhã, muito cedo, ainda escuro, irmãos. O pai desse rapaz, ele era comerciante, então acordava bem cedo para poder abrir o comércio. O comércio dele ficava no mercado. Então, meus irmãos, não sei como, talvez ele acordou o filho, e alguma coisa, irmãos, esse rapaz ficou possesso, irmãos, o dia estava amanhecendo, e ele quis matar os pais e os irmãos. Irmãos, de repente eles me chamaram e eu fui até a casa deles. E quando eu vi aquela cena, meus irmãos, os pais chorando, pastor, o nosso filho quis fazer isso com a gente. Irmãos, quando eu orei por aquele rapaz que ele manifestou, não é? O espírito imundo. E então, ali o espírito imundo disse algumas coisas, não é? Que se eu fizesse, ele iria embora dele, iria sair dali, que ele estava ali para destruir todo mundo naquela casa. Que nós oramos, ele ficou liberto, irmãos. Quando ele voltou em si, irmãos, que eu contei para ele o que ele tinha procurado fazer com os pais. Ele chorou, irmãos. Ele disse, eu fiz isso. Eu fiz isso. E nós mostramos a arma, meus irmãos, que ele tinha usado. E o estrago que ele fez na parede, irmãos, correndo atrás dos pais. Vocês estão entendendo, não é? Meus irmãos, e ali, aquele jovem começou a chorar, irmãos. Ele chorou. Certo, irmãos? Porque ele não viu nada do que aconteceu, irmãos. E a Bíblia diz que essa batalha do Armagedon, os exércitos os reis com seus exércitos vão lutar contra Deus, irmãos. Olha que loucura. Eles vão achar, meus irmãos, que eles juntando força, exércitos, meus irmãos, eles vão poder vencer Deus. Olha que loucura. Eles vão, meus irmãos, eles acham, ou eles acharão que eles vão poder vencer Deus. E é aí, meus irmãos, que a Bíblia deixa claro em outro lugar, que o Senhor vem, irmãos, e vai matá-los. Não sopra, irmãos. A batalha do Armagedon. Eu fico devendo para você. Você que está me assistindo pelo canal, eu fico devendo para você. No dia que eu pregar sobre isso, eu vou procurar gravar e colocar no canal para que você possa assistir. Olha, a ação desses 3 demônios mostra que essa guerra não é uma guerra de humano, é uma guerra maligna, entende? Por isso vem os 3 espíritos semelhantes a rã. Em meio à grande turbulência final, vem uma lembrança, o quê? A todos, uma lembrança a todos.
um consolo e uma advertência para os cristãos acerca da iminente volta de Cristo, para que não sejam apanhados de surpresa e despreparados. Está aí, ó, no verso 15. Eis que eu venho como vem o ladrão. E bem-aventurado, seja feliz aquele. Irmãos, deixa claro, irmãos, que as taças é o último momento, irmãos. E nesse último momento tem uma palavra. O Senhor não veio ainda. Olha aí, ó. Lê aí. Tem uma palavra dizendo, eu não vim. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Olha, aí eu gostei muito de um autor que disse algo. Vocês querem ouvir? Olha o que ele disse. Cristo vem repentinamente, não inesperadamente. Olha, eu gostei desse jogo de palavras. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. No entanto, a gente sabe que ele vem. O Senhor não vai pegar a gente despreparado. O Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vai encontrar uma igreja, no caso a nossa aqui, não é? E tantas outras, pela graça de Deus, que estão aí atentas, que estão vivendo o evangelho corretamente, que estão obedecendo a Jesus. Olha, Jesus volta, não vai pegar a gente de surpresa. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós estamos aguardando. Então, Cristo vem repentinamente, mas não inesperadamente. Oh, glória, quem pode dar um glória a Deus? Vamos encerrar com chave de ouro. Vamos encerrar com chave de ouro. Olha aí a 7ª taça. A 7ª taça anuncia que o fim chegou. Aí eu quero que você veja comigo, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. Sabe, a ideia aqui é aquela mesma coisa que Jesus fez lá na cruz. O que foi que Jesus disse lá na cruz? Consumado está, ou então estar consumado. Olha aqui, meus irmãos. Quando a taça, a 7ª taça, é derramada, irmãos, há essa frase, acabou, feito está. Feito está. Aí nós vamos ler agora, ó. E sobrevieram o que, irmãos? O que foi que sobrevieram? Relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu o que, meus irmãos? Ocorreu o quê? Um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus de quê, irmãos? Da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Os irmãos lembram o que é saraiva? Saraivada. Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram o que, irmãos? De Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo o quê? De novo, a gente percebe, só enquanto eu estou lembrando aqui, os homens não se arrependeram. Os homens não se arrependeram. Está vendo? De novo vem um grande flagelo e os homens não se arrependem. Ficam revoltados. Né? Ajude aí com a criança para não fazer o barulho. Tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Bora lá, bora continuar aqui com a explicação para a gente concluir aqui rapidamente. Irmãos, a 7ª taça tem muitos detalhes importantes, né? Muitos detalhes importantes. Olha aqui, ó. Acontecerá o maior terremoto da história, será um grande abalo sismo, certo? Aí no verso 18, as grandes cidades, as ilhas e as montanhas vão desaparecer. Vocês perceberam aí, ó, no versículo 19 e 20, as grandes montanhas, as ilhas vão desaparecer. Acontecerá também uma chuva de pedras. E fala aí de quantos quilos? De 1 talento, não é isso? De 1 talento. Vocês têm ideia de quanto pesa 1 talento? E eu fui atrás. Aí eu descobri que em vários países o talento tinha pesos diferentes. Uns países o talento
pesa 20 quilos, 21, 30, 40, chegando até 50 quilos. E a Bíblia deixa claro que as pedras pesam cerca de 1 talento. Está aqui, ó. De 1 talento, irmãos. Versículo 21. Cerca de 1 talento. Irmãos, de que tamanho seria uma pedra de 30 quilos? Um botijão de gás com o vasilhame e ele cheio de gás, pesam quantos quilos? 13 quilos é o peso do gás. Então, me parece que eles pesam cerca de 30 quilos, um botijão de gás. 30 quilos. Alguma coisa, né? Então, olha aí, ó, uma pedra de 30 quilos, se for um talento, baseado num talento de 30 quilos. A Bíblia deixa claro que vai cair. Irmãos, me pergunte para os estudiosos se não já houve momentos em que caiu pedras de gelo, até maiores. Entende? Então, a Bíblia não está falando algo que é uma ilusão, uma utopia. Diga misericórdia. Ó, muita atenção, muita atenção. Olha aí, ó. Acontecerá, a ênfase aqui é a destruição da grande cidade de Babilônia. Observe que nós estamos no 16. Eu quero convidar você a ler o 17 e o 18. Trata de quê? Olha aí, meus irmãos, como o fim chegou. Como o fim chegou. Na 7ª taça, escute bem, vimos que o fim chegou. O que é que trata aqui, na última taça? Da destruição da grande Babilônia. Que aí é outro assunto para a gente explicar o que é essa cidade. Só que você vai ver agora no capítulo 17 e no capítulo 18, que é só sobre a grande Babilônia. Olha que detalhe interessante. No 19, é a volta de Cristo. Lembra dos parênteses que eu falei? O 17 e o 18 é uma espécie de parêntese. Porque acontece aqui, ó. Acontece nesse momento da 7ª taça. A destruição da grande cidade de Babilônia. Certo? A grande cidade de Babilônia. E Jesus volta logo em seguida. Certo? Por isso que você vai ler o 17, vai ler o 18, quando chega no 19, você vê Jesus, tendo o casamento do noivo com a noiva, que é a igreja de Cristo Jesus. Maravilhoso, não é? Aí, irmãos, a 7ª taça, ela está de acordo com 2 passagens. Veja comigo, Lucas 21, versículo 25. Olha aí, ó. Lucas 21, versículo 25. Estou encerrando, ajude aí com as crianças, né? Lucas 21, versículo 25. O que diz? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Em perplexidade, por causa de quê, meus irmãos? Do bramido do mar e das ondas. Então, momento muito difícil, né, irmãos? Olha o grande terremoto que vai ver, que nós vimos, que nunca houve um grande terremoto igual esse, desde que a terra existiu, certo? Começou a existir. Bramido do mar e das ondas. Haverá homens que vai acontecer o que com eles? Desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevêm ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e muita glória. Você consegue entender, meus irmãos? Olha, tem gente que vai desmaiar. Irmãos, o que vai acontecer tanto? Rapaz, você não está vendo aí? Olha, meus irmãos, o grande terremoto. Chuva de pedras, meus irmãos. A ira do Cordeiro sendo derramada. Os homens, eles vão ficar tão assustados que eles vão desmaiar. Eles vão desmaiar de medo. Está aqui o texto. E agora, nós lemos o 6º selo lá no início, não lembra? Não lembra que nós lemos? Lembra que nós lemos? Pois,
lá no sexto selo, em Apocalipse 6, falou desse grande terremoto. Vamos só confirmar, para você ver como é interessante? Olha aí, ó. E eu estou dando a dica, como é que você estuda as profecias, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês, olha aí, ó, o sexto selo. Sexto selo é Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o que, irmãos? Grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de cinza, e a lua toda como sangue. As estrelas caíram pela terra como figueira. Você está vendo, irmão? Não vou ler todo, né? Já fui lido. É só para você fazer a comparação, saber. Ó, quem estuda a profecia tem que ficar assim, ó. Uma hora você está em Apocalipse, uma hora você vem para Lucas. Outra hora você está em Mateus, outra hora você está em Daniel. Lembra que eu não quis misturar as coisas aqui falando de Daniel? Lembra que eu não falei em Daniel até agora? Me parece que somente nos 7 selos que eu toquei um pouco sobre Daniel. Então, mas a gente fica tendo que fazer essa ida e a volta, essa análise. E olha, estudem com muito cuidado. Você ouviu aqui as referências, dê uma lida com muita calma nos textos. Não tenha preguiça, não é de ler. Ah, pastor, é muito complicado. Não. No momento em que você entende, fica tudo claro. Eu, irmão, na minha mente, eu posso citar os 7 selos. Na minha mente, eu posso citar as 7 trombetas. E eu posso citar as 7 taças. Olha que coisa. E eu sei onde cada uma está escrita. Então, isso é muito bom. A nossa conclusão é essa aí, ó. Eu quero que vocês leiam esse texto em casa. Pode colocar aí a conclusão. Medite em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tem 1 minuto para a gente ler, meu filho? Olha aí, ó, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido guardados ou entesourados. Para o quê, irmãos? Para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição de quem? Dos homens ímpios. Lembra? Ah, um detalhe, eu não posso esquecer. Eu não mostrei que na sexta taça, que está acontecendo ali, aquele momento terrível, da batalha do Armagedon, e que vem uma voz como de conforto e alerta: olhe, eis que venho sem demora, eu venho como vem um ladrão, e bem-aventurado aqueles que estão vestidos, mostrando que Cristo ainda não veio. Olha no 18:4, que é no momento final mesmo da destruição da grande Babilônia. O que está aí no 18:4? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice do pecado deles. Irmãos, no último momento, Deus está mandando o povo deles sair da grande Babilônia, porque Ele vai destruir. Ele vai destruir. Então, é uma prova de que a igreja vai estar na terra, sim, no período da grande tribulação. Agora, vamos ver o versículo 8. Nós paramos em 2 Pedro 3,7, né? Agora vamos ler o versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados irmãos, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, diga comigo, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, medite nesse texto. Guarde ele aí, tá bom?
convido você a ficar em pé e nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria cantar com vocês aquele hino, quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar. Estou olhando aqui para o relógio, a gente deixa para cantar em outro dia, tá? Mas, olha, medite nisso, tá bom? Eu pregando essas mensagens, eu fico muito contente, muito alegre pelas promessas de Deus para o seu povo. Amém, pessoal? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante do Senhor todas as nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor esta igreja, Senhor. Nós, como igreja, estamos diante do Senhor. Perdoe as nossas falhas e nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para o dia da vinda do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos leve a viver uma vida em santidade, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu oro. Irmão, tira esse fundo musical, por gentileza. Eu quero fazer aqui um apelo importante. Meu amigo, você que está afastado dos caminhos de Deus, volta logo para os caminhos do Senhor. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volta para os caminhos do Senhor. Você está vendo aqui as profecias, a palavra de Deus mostrando o que vai acontecer. O que vai acontecer com os homens ímpios. E eu quero te dar essa oportunidade de você entregar sua vida para Jesus onde você estiver. Então, te arrependa dos teus pecados e entrega a tua vida para Jesus. E eu quero que você, além de ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ok? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.